A paz do Senhor seja convosco. Em nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E você que está me ouvindo pela primeira vez, deixe o seu like e inscreva-se para receber todas as notificações, porque você está ouvindo a palavra do reino dos céus. A palavra da paz, a palavra da força, a palavra do poder, a palavra da cura, a palavra da restauração, a palavra que transforma vidas. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Santo Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo perante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: endireitai as veredas do Senhor, endireitai os seus caminhos. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, e toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo, e Jesus é tentado pelo diabo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E se ouviu uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Vocação dos primeiros apóstolos. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando este evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede neste evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão,
que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após Jesus. A cura do endemoniado de Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual gritou dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e gritando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. A cura da sogra de Pedro. Logo saindo Jesus da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou Jesus pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e seguia-os. Tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, lhe trouxeram todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém não deixava falar aos demônios, porque o conhecia. Levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiam Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: Todos que buscam. Jesus lhe disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Aproximou-se dele um leproso que lhe rogava, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e o tocou, e disse: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo despediu e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai e te mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. Mas tendo ele saído, estava tão alegre, tão feliz, porque estava limpo da lepra, que começou a gritar, começou a pregoar muitas coisas a respeito de Jesus e a divulgar o que aconteceu, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. O paralítico de Cafarnaum, capítulo 2. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele,
por causa da multidão, descobriram o telhado onde Jesus estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que razoavam e murmuravam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhe disse: Por que murmurais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou lhe dizer: Levanta-te, toma a tua cama e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo a sua cama, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos isso. A vocação de Levi. Tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. Levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham o seguido. Os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e os pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhe: Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo romperá o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velho. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Jesus é Senhor do sábado. Aconteceu que, passando Jesus no sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas Jesus disse-lhe: Nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, e dando também ele aos que com ele estavam. E disse-lhe: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem
por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. A cura de um que tinha uma das mãos mirrada, atrofiada. Capítulo 3. Outra vez Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusar. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E todos se calaram. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, Jesus disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E lhe foi restituída a sua mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo o conselho com os herodianos contra Jesus, procurando ver como o matariam. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e seguia uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém, da Idumeia e do além do Jordão, de perto de Tiro, de Sidom, uma grande multidão, que ouvindo como grandes coisas fez, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocar. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e gritavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestasse. A eleição dos 12 escolhidos. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar este evangelho, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, a Bartolomeu e a Mateus, a Tomé e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. A blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Chamando-os a si, disse-lhes por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens de um valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar
contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem demônio, tem espírito imundo. A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe. Estando de fora, mandaram chamar. A multidão estava sentada ao redor dele e lhe disseram: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. A parábola do semeador, capítulo 4. E outra vez começou Jesus a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E lhe ensinava muitas coisas por parábola e lhe dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu um semeador a semear. Aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. Um produziu 30, outro 60 e outro 100. Disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. E ele lhe disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábola, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhe: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, prega a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem esta palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporães. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados, as preocupações deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições e outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutíferos. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. A parábola da candeia. E disse-lhe: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhe: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós,
e vos será ainda acrescentada, porque ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A parábola da semente. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, lhe mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. A parábola do grão de mostarda. E dizia: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce, se faz a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhe falava, porém tudo declarava, em particular aos seus discípulos. Jesus apazigua a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Jesus estava na polpa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram dizendo-lhe: mestre, não te incomodas? Vamos todos morrer. E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O endemoniado gadareno. Capítulo 5. Chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, gritando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E gritando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Te conjuro por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. E lhe perguntou: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que o não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios rogou a Jesus, dizendo: manda-nos para aquela manada de porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. A manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos
e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que teve a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar que Jesus saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que foi endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe como grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar, a pregar, aleluias, em Decapólis, como grandes coisas Jesus tinha feito por ele, e todos se maravilhavam. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, te rogo que venhas e lhe ponhas a tua mão, para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito, com muitos médicos, e gastado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saiu, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nos meus vestidos? E lhe disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e perguntas quem te tocou? E ele, olhando ao redor, para ver a quem isto fez, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante de Jesus e disse-lhe toda a verdade. Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, para que incomodas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai da menina e sua mãe, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com um grande espanto. E Jesus lhe mandou que expressamente ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer.